Olá, colega, vamos à sessão 6 do nosso curso GPP Champion. Aqui eu quero apresentar um estudo de caso, ver um exemplo de uma documentação muito importante, que é a do processo análise de desempenho do negócio, que eu já comentei algumas vezes aqui, e fechar o curso com algumas considerações finais e uma recomendação de próximos passos, ok? Vamos lá então. Nós vamos ver aqui um caso real, só mudei o nome da empresa. Infelizmente, o arquivo é um arquivo Excel, está em espanhol, mas eu não acho que haja dificuldade. Além do mais, não é entrar em detalhes específicos, é ver a estrutura da coisa, né? O que sai como exemplo de um workshop da fase 1, tipicamente fase 1, okay? que é o que gera esse workshop. Vamos ver o caso de uma fábrica de móveis, ok? E o resultado desse workshop, então, onde a gente criou, né, um modelo sistêmico de processos e tomamos aquelas definições estruturais do workshop da fase 1. Em seguida, eu vou mostrar a documentação, CIPOC, procedimento, registros do processo típico ADN, análise de desempenho do negócio. A estrutura depende do tipo de empresa, é a que eu recomendo seguir, ok? Então, para colocar esse processo em funcionamento o mais rápido possível na implementação da gestão por processos. Vamos lá então. Então eu tenho aqui o arquivo Excel, que normalmente eu uso com suas várias pastinhas aqui, né? Com o resultado do que sai, as definições básicas da gestão de processos, que são feitas com a alta direção, toda a gerência, para iniciar a implementação prática da gestão de processos numa unidade de negócio. Então, a gente começa com o centro de tudo, que são os stakeholders, as suas necessidades. Aqui está um exemplo, nessa fábrica de móveis, eles fabricam móveis sob encomenda, tipicamente para famílias, então eles têm como segmento de cliente aqui, que a gente chama os clientes famílias, ok? Os clientes corporativos, construtores, hotéis principalmente, empresas, tá certo? Como outro segmento de clientes, os colaboradores, os acionistas, os fornecedores, a comunidade e o governo, as partes interessadas, então, no sistema de negócio da Muebles Acme. E para cada parte interessada, a gente tem aqui, depois de bastante discussão, levando em conta toda a experiência da equipe, levantamento e síntese desses requisitos das partes interessadas, estruturados da seguinte maneira: a gente tem sempre aqui um requisito geral e depois isso aqui se desdobra em requisitos específicos. Por exemplo, nesse caso, cliente família, ele diz: eu quero excelente atenção. O que significa isso, né, para esse segmento? Eu quero uma atenção cordial, profissional, quero que me mimem, me tratem bem, quero facilidade de acesso e estacionamento, etc. Ok? Então, você vai ter aqui todos, afinal, né, depois de toda essa discussão, isso aqui normalmente toma 1 dia e meio de trabalho, ok? Já tomando em conta alguns templates que eu tenho de necessidades dessas partes interessadas, ok? Então a gente tem aqui a estrutura de requisitos de todos os stakeholders, ok? Para ter uma ideia, nesse caso aqui, quantos requisitos nós estamos falando de todas as partes interessadas? A gente tem aqui nada menos que 117 necessidades de todos os stakeholders. Ou seja, a coisa é complicadinha. Como que a gente vai satisfazer isso aí de maneira sistemática, né? Projetada para atender a toda essa gente, né? Através dos processos. Então, os processos devem estar orientados à satisfação dessas necessidades aqui. Ok. Aí nessa segunda parte aqui, nós temos a estrutura de processo. Isso aqui já depois de feito todo aquele trabalho que eu já descrevi, né, que acontece no workshop da fase 1, levantamento das atividades repetitivas, agrupamento, né, para identificar os processos, depois agrupar os processos, sai essa estrutura que está aqui, de macroprocessos e processos,
E em seguida vem uma discussão interessante também de definir para cada processo, tá certo? A sua finalidade, a sua razão de ser, e para cada macroprocesso também a finalidade. Então, esse arquivo aqui já está resumido todo o resultado desse trabalho. Então, nós temos já os processos primários, processos de apoio, os processos de gestão, ok? Com as suas finalidades, tá certo? E já dentro do esquema de codificação, tá? Por exemplo, esse aqui, MP 1100, né? Começa aqui com 1, portanto é um macroprocesso primário, ok? E dentro dele você tem os processos subordinados, né? Pesquisa de mercado, desenvolvimento e melhoria de produtos, desenvolvimento e melhoria de processos produtivos e desenvolvimento de novos negócios. Ok? Está 1101, 02, 03, 04. Ok. Muito bem. Neste caso aqui, né, a gente avançou, conseguiu dentro do tempo que tinha para o workshop fazer os processos primários, ficou pendente, né? Você vê aqui está incompleto os outros processos. Mas a ideia é fazer no workshop mesmo, aproveitando que estão todos os gerentes ali, já fazer de tudo completinho, ok? Muito bem. Ok, nessa outra pasta do arquivo Excel a gente tem a estrutura de liderança, ok? Aqui eu não coloquei os nomes, né? Não interessa. Mas aqui você coloca para cada processo quem vai ser o líder do processo, ok? Lembrando que de acordo com a carga de trabalho requerida para ser o líder de um dado processo, a mesma pessoa pode ser líder de mais de um processo, nada impede, ok? Desde que ela consiga fazer, né, ter tempo para fazer tudo. E aqui, então, cada processo tem um líder, cada macroprocesso tem um gerente de macroprocesso, que normalmente é um dos gerentes de departamento, dos gerentes funcionais, ok? Também, de acordo com a demanda, né, carga de trabalho requerida, o mesmo gerente pode ser gerente de mais de um macroprocesso. Normalmente é o gerente, né, da área que tem, ou departamento que tem mais afinidade com os processos em questão, certo? Lembrando que nós estamos no ambiente de processos integrados, processos interdepartamentais. E aqui nesses processos pode estar envolvidos várias áreas, ok? Por exemplo, pesquisa de mercado, desenvolvimento de produto, pode estar envolvido aí departamento de marketing, departamento de engenharia de produto, né? Engenharia de processo, compras, N coisas, tá certo? N áreas aqui dentro. Ok, e assim por diante. Então, isso define a estrutura de liderazgo. Todo processo e macroprocesso tem os líderes responsáveis. Nessa outra pasta aqui, nós temos os indicadores. Essa é a famosa matriz do sistema de indicadores. Fundamental fazer isso aqui, né? Repensar, redefinir as métricas da organização, o que você tem como metas, como objetivo, né? Redefinir completamente a partir dessa matriz. E medir o que está aqui e nada mais. Isso que é o desafio. Deixar de medir coisas que são indicadores locais, que vão levar as pessoas a fazer o que é contrário ao que a gente quer aqui na gestão por processos, ok? Então, como que a gente faz isso aí? Essa estrutura que eu inventei aqui, que eu sugiro, né, para essa matriz. A gente parte da visão de longo prazo da organização, ok? Aqui está o exemplo da Móveis Acme. A missão, ok? Que é o que vai impulsar o cumprimento com excelência da missão, que vai impulsar a empresa a chegar, né, se aproximar da sua visão de longo prazo. Por sua vez, para cumprir a missão, é necessário assegurar certas condições necessárias, ok? E para saber se estamos assegurando as condições necessárias e cumprindo a missão, aqui vai um conjunto, né, que eu chamo os indicadores globais do sistema de negócio, ok? Que nos permite monitorar certas, né, uma ou mais condições necessárias, ok? Então, tipicamente sai aqui poucos indicadores globais. Eu recomendo não mais de 10. Nesse exemplo aqui nós temos 7, os top 7 da Móveis Acme, ok? O que a gente faz em seguida dessa matriz? A gente cruza esses indicadores globais com a estrutura de processos.
E aqui a gente vai discutindo, não é, que impacto tem cada processo ao cumprir a sua finalidade, que impacto tem sobre os indicadores globais, tá? E a gente vai vendo, se o impacto é forte e direto, tá? A gente tem uma bolinha preta aqui, tá? Se o impacto é direto, mas não é tão forte, né? A gente coloca a bolinha branca, e se não tem nada a ver, a gente deixa em branco, tá? Aqui tem um esquema de contagem, de pontuação, onde cada bolinha preta vale 9 pontos, cada bolinha branca vale 3 pontos, e a gente estabelece com isso, né, depois de fazer toda essa discussão, uma pontuação final dos processos, ok? E a gente decide aqui com a gerência, tá certo? Quais são aqueles de maior pontuação e que merecem ser classificados como processos críticos, ok? Então, aqui está um exemplo, né, desses processos. Esses que estão classificados, foram classificados como críticos, estão aqui ressaltados em amarelo, e para esses, e só para esses, a gente define aqui um indicador de processo crítico que vai ser monitorado sistematicamente pelo líder de equipe do processo, pelo gerente de macroprocesso e pela gerência, né, pelo comitê executivo no processo análise de desempenho do negócio. Ok? Algumas observações aqui sobre isso, né? Que às vezes acontecem dúvidas que o pessoal tem. Bom, o fato de ter identificado aqui esses processos como críticos e para esses fazer a definição de um indicador, certo? Não proíbe que um dado líder de processo que não tenha sido classificado como crítico, que ele decida com a sua equipe colocar alguns indicadores numéricos, como controle local ali para orientar a discussão, etc, etc. Não está proibido fazer isso, mas não entra na dinâmica de informação, de relatórios, né, de revisão sistemática no processo de análise de desempenho de negócio, ok? Outra coisa também, o fato de que esses processos foram identificados como críticos, não significa que os outros não são importantes. Todos são importantes, todos são necessários para cumprir a sua finalidade, ou seja, tudo que está aqui é necessário e é importante, né? Só a única diferença é que os críticos vão ter um segmento, né, através de um indicador numérico, um acompanhamento, tá certo? Por parte da gerência mais assim, mais sistemático, mais rigoroso, ok? Muito bem. Outra matriz também que começa a ser preenchida nesse workshop, que é uma matriz grande, né? É essa matriz necessidades versus processos. Eu já comentei sobre ela lá no começo do curso, ok? Aqui está um exemplo real, já completada, né, todinha, que cruza as necessidades das partes interessadas, que saiu lá da primeira discussão, com a estrutura, cruza isso com a estrutura de processo. E aqui esse grupo de liderança vai atribuindo a cada processo o que ele deve conter, né, nas suas atividades, ou melhor, vai definindo o que esse processo deve ter em seu fluxo de atividades, né, para cumprir com as necessidades das partes interessadas. Então, quando tem uma bolinha negra, significa que o processo deve incluir no seu fluxo, na sua documentação, tá certo? A atenção, o cumprimento dessa necessidade para essa parte interessada, ok? Muito bem. Então aí está um exemplo dessa matriz. Isso depois, né, essa matriz vai servir de guia para o trabalho das equipes de padronização integrada. As equipes vão tomar isso como base para garantir que o que elas estão desenhando ali no fluxo de atividade, no diagrama CIPOC, realmente está cumprindo com essas bolinhas aqui, especialmente as bolinhas negras, ok? Que isso está considerado atendido no processo. Muito bem. Então, matriz muito importante. Todas essas definições aqui, eu creio que eu já comentei isso, mas reforço, todas essas
matrizes, tabelas, tá certo? Tudo isso que sai desse workshop passa a ser incorporado ao manual de gestão por processos. Então aqui só para ilustrar o caso, né, aqui está um template que eu coloco como referência para os próximos passos depois do workshop fase 1. Então aí aqui tem umas tabelas, umas tarefas típicas, tá certo? Entre elas, não? Isso é geral para qualquer tipo de unidade de negócio. Construir essa matriz de requisitos normativos já na fase 2, eu já comentei sobre isso, né? Que você aproveita esse momento para compactar drasticamente, tornar muito mais efetiva a documentação que atende diferentes normas e leis. Você construi essa matriz de requisitos normativos que cruza todos os requisitos, todas as normas e leis aplicáveis, cruza com os processos e define qual processo tem que atender qual requisito de cada norma e de cada lei aplicável, ok? Então, muito importante, uma das primeiras atividades que se faz aí. Ok, e aí vamos vendo outras coisas, né? Vamos vendo outras coisas, construir os CIPOCs e macroprocessos, construir a matriz de sistema, completar, né? Você já não saiu do workshop fase 1. Esse processo-chave que eu vou comentar em mais detalhes aqui, né? Implementar o processo de análise de desempenho de negócio, etc, etc. Ok? Seu manual. E depois aí começa o cronograma propriamente dito de padronização integrada dos processos. Ok. Tá, então, o caso dos móveis Acme.